Fotografias longitudinais. Então, eu separei aqui dois exercícios, 8 e 9, já vamos ao 9, vamos começar aqui pelo 8. Diz o seguinte: considere a carta a uma escala 1 para 2000 e desenhe o perfil longitudinal do terreno entre os pontos A e B. Então, eu tenho um pedaço de uma carta topográfica que se encontra a uma escala 1/2000 e nesta carta temos o ponto A e o ponto B, em que precisamos desenhar o perfil longitudinal. Um perfil longitudinal é um corte em que eu faço entre o ponto A e o ponto B. Então, antes de mais, temos que perceber as cotas exatas de cada curva de nível desta carta. Como é que eu fiz isso? Comecei aqui pelas linhas mestras, portanto esta curva de nível mais espessa é uma curva de nível mestra e a seguinte estaria aqui, esta curva de nível, também uma curva de nível mestra. Então, mas qual seria a cota exata desta e de outras curvas de nível? Portanto, se eu tenho aqui 150.5, 151, depois em baixo 149, portanto esta será a cota 150. E este aqui, o ponto mais alto, está a uma cota de 154. Portanto, esta curva de nível será a cota 154 exata. Portanto, se eu estou entre 154 e 150, esta só poderia ser a 152, está bem? Porque aqui a distância é de 2 metros de uma para outra. Se eu estou então na 150 e tenho aqui 152 e depois a 154, e sei que a equidistância entre cada uma destas curvas de níveis é de 2 metros de altura, então em baixo, depois da 150, portanto 148, 146, 144, 142. Foi assim que eu marquei as cotas exatas de cada uma destas curvas de nível, percebendo a equidistância entre uma e outra e depois perceber onde é que sobe e por onde é que desce no terreno, está bem? Ok, feito isto, depois de determinar e perceber as cotas exatas de cada curva de nível, então foi só delinear uma linha entre o ponto A e B, que é esta linha marcada aqui, a castanho, tá bem? Ou bordo, depende do que tiverem a ver. Ok, passo seguinte, marcar então estas linhas verticais a partir destes pontos de interseção entre a curva de nível e esta linha marcada aqui em castanho. Portanto, foi só delinear estas linhas na vertical. Tem que estar exatamente na vertical, está bem? Muito bem. Então, se eu já tenho estas linhas na horizontal, na vertical, desculpem, depois foi só marcar as linhas na horizontal. Então aí pergunta-me assim, mas como é que eu marco estas linhas na horizontal? Simples. Se eu tenho aqui esta linha vertical 152, a linha horizontal na interseção delas, marquei aqui a linha horizontal, já sabia que estaria aqui a cota 142 e assim por diante. Atenção que se eu tenho um afastamento aqui entre elas, não é? E eu sei que em termos de altura de 142 para 144 são 2 metros. Então, eu sabia que ao marcar uma linha horizontal numa e noutra, sabia que a distância vertical entre 142 e 144 são 2 metros, mas eu queria mesmo perceber onde é que estaria um metro exato. O metro exato estaria no meio, não é? Entre uma cota e outra. Portanto, eu separei aqui, portanto, estas linhas horizontais separadas a 1 metro de distância. Mas se eu estou a trabalhar num papel e estou a trabalhar em centímetros, eu precisava saber quantos centímetros é que correspondia a 1 metro numa cota 1 para 2000. Então fui a regra 3 simples. Sei aqui, se uma unidade no desenho corresponde a 2000 metros, exato, metros ou centímetros, corresponde a 2000 unidades, é mais correto dizer assim.
Pode ser metros, pode ser centímetros, pode ser decímetros, pode ser a unidade de comprimento que nós quisermos, mas quando estamos a falar de escalas, estamos a falar apenas de proporções, não de unidade de medidas de comprimento, está bem? Portanto, uma escala 1 para 2000 é uma unidade na carta que corresponde a 2 unidades do real. Então, x está para 1 metro, que é aquilo que eu preciso saber para depois converter em centímetros e marcar no meu papel. Portanto, x vai ser igual a 1 vezes 1, dá 1, a dividir por 2000, 0,005 metros. Transformando este valor aqui para centímetros é fácil. Se eu estou em metros, quero converter em centímetros, ando para frente 2 casas. 1, 2. Então a vírgula deixa de estar aqui e passa a estar aqui. Então, 0,05 centímetros. E por aí, e foi assim que eu marquei. Isto aqui, também está-se a perguntar o que é isto. Isto aqui é só para percebermos se a escala em vez de 1 para 2000 fosse 1 para 100, portanto passaria de 0,05 cm a 1 cm, e se a escala fosse 1/200, este 1 cm seria 0,5 cm. Portanto, é só para nós percebermos que mediante as escalas também as nossas medidas vão se alterando, está bem? Ok. Então, marcadas as linhas horizontais com uma equidistância de 12 em 2 metros, depois só tive que marcar os pontos de interseção entre a vertical e a horizontal. Portanto, este fiz um pontinho, vou marcar aqui, fiz um pontinho, fiz outro pontinho, fiz outro pontinho, marquei. Sempre que houvesse interseção entre a vertical e a horizontal, eu fui marcando estes pontinhos aqui, como estou a fazer agora em vermelho, para perceberem como é que eu cheguei ao perfil longitudinal deste terreno. Ok. Feito isto, depois foi só unir. Não precisa estar perfeitinho, mas é só para nós percebermos como é que este terreno está a desenvolver-se. Aqui fui unindo, e voilá, cheguei ao perfil do terreno. Portanto,